Todos, esse é o nosso trabalho de geografia sobre culinária alemã. E o prato que nós iremos fazer hoje é Wurst. Valendo com todos os ingredientes. Olha, essa caiu de maduro. Bom, e aqui está a nossa batata, né? Roubaram meu mouse! Agora, o segundo passo, a gente vai cortar as batatas e a salsicha. Próximo passo, a gente vai fritar a salsicha. Ui. Pegou outro? Aí, mas... Agora o segundo. Aí. Bora lá. Isso vai ser cozinhar a batata. No caso aqui a gente vai usar o micro-ondas. Basta colocar um plástico e deixar ela por 7 minutos. O passo que também é exclusivamente para batata vai ser ralar ela. O passo que vai servir para dar consistência no nossa batata. Esse é um estilo de batata alemão que é diferente de fazer. A gente vai colocar 3 colheres de farinha, pode ser usado amido de milho também, para dar uma consistência. E a gente vai fazer uma espécie de bolinho, no qual a gente vai fritar depois. Agora nós vamos colocar as 3 colheres. Prontinho. O passo, nós estamos aqui esquentando o óleo, pois nós vamos fritar essas 2 batatas, formando o que no termo americanizado acabou se tornando hash brown. O próximo e último passo para finalização da nossa receita vai ser colocar as batatas no óleo para elas terminarem de fritar. Tá boa? Provavelmente. Tá. Bom, e agora nós vamos servir esse prato colocando a salsicha de um lado e as batatas do outro. O jeito mais tradicional alemão aqui de comer seria com pão, ou talvez com mais tipos de salsicha, ou com molho tradicional alemão, mas que não são muito, que são um pouco complicados de achar. O pão já está aqui na mesa e a partir de agora é só comer. Agora é hora de testar, né? Comer com um pãozinho. Aprovado. Que bom. Origem do Wurst. O nome em alemão deriva da palavra composta Bratwurst, pertencente ao alto alemão antigo. A palavra Brat significa carne cortada em pedaços pequenos e Wurst significa salsicha, tal como hoje. Apesar da palavra Brat em Bratwurst descrever a forma como as salsichas são fabricadas, é frequentemente confundida como derivada do verbo braten, que significa fritar ou assar. Apesar da etimologia, fritar e assar são as formas mais comuns de preparação dessas salsichas. Normalmente são grelhadas, mas por vezes são também cozinhadas em um caldo. A Alemanha atualmente, apesar de tudo que ela passou nos períodos de guerras e até a dissolução da União Soviética, quando a Alemanha era dividida em 2, apesar de tudo ela conseguiu se recuperar. E hoje ela se governa num método de economia social de mercado, onde ela mistura itens mais, que podemos considerar até de esquerda, como previdência social, controle de monopólios, serviço de saúde gratuito, essas coisas, junto com a questão do livre mercado, propriedade privada, entre outros. O governo deles é um governo parlamentarista e republicano, ou seja, eles são um governo parlamentarista, mas eles não têm um rei, um imperador. Eles, basicamente, o povo alemão elege os deputados que vão formar o parlamento. E esse parlamento vai decidir quem será o chanceler, o primeiro-ministro, que é basicamente a autoridade com mais poder na Alemanha. Até então, o primeiro-ministro era a Angela Merkel, só que ela acabou saindo nesses últimos tempos por causa da crise dos refugiados, que é uma coisa que está abalando bastante a Alemanha, que começou a receber muitos refugiados fugindo de guerras no Oriente Médio e no Norte da África em geral. E eles acabaram tendo uma cultura não tão compatível com a cultura alemã, o que acabou gerando alguns atritos. Por exemplo, o aumento
gigante do caso de abuso sexual de mulheres, entre outras coisas que, querendo ou não, fazem parte da cultura do Oriente Médio, mas não é comum na cultura europeia. O presidente da Alemanha é eleito também pelo parlamento, só que ele é apontado pelos parlamentos regionais. O povo alemão elege basicamente os deputados, só que os senadores, né, as pessoas que vão representar o seu estado, sua região. Lá cada região tem uma constituição diferente. E essas pessoas vão se unir para debater sobre quem será o presidente da Alemanha, e assim eles escolhem o presidente. Apesar de eles terem um presidente e um chanceler, a maior autoridade definitivamente é o chanceler. E hoje, sendo a quarta maior economia do mundo, eles trabalham na liderança da União Europeia, sendo o segundo país que mais recebe imigrantes no mundo e o país com a maior economia da Europa, sendo um exemplo de desenvolvimento para o resto do continente europeu, apesar das suas crises atuais de ter acabado se tornando um país muito violento que pode ocasionar um declínio da Alemanha no futuro. Mas, por enquanto, ela continua se consolidando como uma das maiores potências da Europa. Boa tarde, eu sou a mãe do Gustavo Santa Helena Vada, Marisa. Eles fizeram um trabalhinho aqui em casa, na nossa cozinha. Eu dei uma supervisionada na atividade deles. E ao final eles deram uma organizada também, na baguncinha que eles fizeram. Esse cara aqui não sabe abrir uma salsicha, tá? Agora esse cara aqui, ó, ele gosta de pegar na salsicha aí. Eu vou fazer 3 vezes, mano. Né, Bata? Você gosta, né?